Boa noite, meus irmãos. Hoje estudaremos o tema fatalidade, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, questões 851 a 867. Então vamos à questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio, né? E o que os espíritos respondem? Essa resposta ela é fundamental, ela é uma pedra angular para definir as nossas próximas avaliações. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que venha a achar-se colocado. Então, vejam a importância desta resposta. A fatalidade, ou seja, o destino, existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova a sofrer, ou para sofrer. Perdão. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Por quê, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias, de quaisquer embaraços, impedimentos. Nós somos livres para o enfrentamento das provas morais que nos sucedem. Agora, os espíritos nos alertam que esta chamada fatalidade está presa àquelas provas físicas que o espírito pôde escolher antes de encarnar. Então, ele escolheu determinadas provas físicas, passar, por exemplo, por moléstias, né, para que ele possa ser testado, provado na sua resignação. Então, isso aí irá acontecer porque assim foi solicitado por ele antes de encarnar. Por isso o nome fatalidade. Mas o nome não é apropriado no sentido que se tem do termo, porque a fatalidade seria uma força, seria algo exógeno à pessoa, né, que faria com que ela necessariamente tivesse um enfrentamento de um problema, de um desacerto. Né? E o que acontece não é isso. É porque houve a escolha. Não é algo fora de nós. É algo vinculado a nós. As nossas escolhas físicas, das provas físicas que resolvemos passar. Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, meus irmãos, dessas telas que nós acabamos de ler, analisar,
nós podemos tirar algumas conclusões, né, que estão aqui elencadas. A escolha das provas físicas feitas pelo espírito ao encarnar é determinante para o que se chama fatalidade ou destino. Quanto às provas morais e às tentações, o espírito possui o livre-arbítrio para auxiliá-lo a resistir. E o que é o livre-arbítrio? É a possibilidade de efetuar escolhas dentre duas ou mais opções viáveis, entre duas ou mais opções possíveis. Isto é livre-arbítrio. Nossas escolhas nesta vida também são geratrizes de diversos infortúnios erroneamente tidos à conta de fatalidade. Mediante o exercício do livre-arbítrio, promovemos consequências, né? Causa e efeito. E acabamos entendendo erradamente que essas consequências ficam na conta da fatalidade. E nada, não são conta de fatalidade. São decorrências, né, de nossas fraquezas, de nossas falhas. A lei de causa e efeito está por trás de incontáveis classificações erradas de fatalidade. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. O momento do desencarne é uma fatalidade, ou seja, é previsto no nosso destino. Igualmente, o momento da encarnação. Vejam a questão 859 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, a 859, nós vamos ver mais adiante, mas estamos só antecipando, vejam um trecho do que os Espíritos esclarecem ao responder. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Os perigos pelos quais passamos, no mais das vezes, são avisos que nós mesmos desejamos ter para nos desviarmos do mal e nos melhorarmos. Então, vamos continuar com as subquestões. Subquestão A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, respondem os Espíritos. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, muitas vezes, seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Agora a questão 854. Do
fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não. Vejam, os espíritos também foram incisivos nesse aspecto. Não. Ou seja, não são inúteis as precauções que nós tomamos para evitar a morte. Continuam eles, os espíritos. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Devemos interpretar essa resposta, né, pelo aspecto lógico que ela encerra. Ou seja, apesar do momento da nossa morte ser conhecido, ser definido, pré-definido, nós sabemos muito bem que o homem tem o seu livre-arbítrio, o espírito possui o livre-arbítrio. E mediante o uso do seu livre-arbítrio, ele pode provocar mudanças drásticas. Tanto que, né, existem os casos, infelizmente, né, de suicídio, né, em que o espírito ele falha nas suas atividades, nas suas programações, né, e acaba antecipando a sua saída do corpo carnal. Né? Assim também, outras escolhas erradas podem acabar provocando o fenômeno morte. Então, daí a necessidade e a importância que nós tomemos todas as precauções de preservação do nosso corpo físico. Essa é uma obrigação de todos nós. Né? É fundamental. Nós seremos cobrados por essa obrigação. Nosso corpo, ele nos é dado, como se costuma dizer, e como está muito na literatura espírita, por empréstimo. Nós recebemos esse corpo, que é um instrumento de trabalho do espírito. O espírito dele se utiliza para progredir. Então, nós temos que prestar contas do bom uso que devemos fazer desse corpo. Porque se nós, pelo nosso livre-arbítrio, resolvermos beber, né, beber bebidas alcoólicas, fumar, né, ou seja, adotarmos um estilo de vida nada saudável, nós iremos deteriorar o nosso corpo. E muitas vezes poderemos, em função de nossas escolhas presentes, anteciparmos aquele momento que tinha sido prefixado para o nosso desencarne, unicamente pelas nossas escolhas. Né? Erradas, mas as nossas escolhas. Então, é assim que nós devemos entender essa resposta que os espíritos deram, né? Quando eles falaram: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. Ou seja, não é aquela que está programada, aquela que tem já um momento que irá acontecer. É alguma coisa que você está fazendo ou que está para acontecer em função de suas escolhas, que poderá até provocar a morte. Por isso os espíritos dizem: não é inútil a precaução. Você deve tomar todas as precauções. Sim. Questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Se escapas desse tipo de perigo, quando ainda sob a impressão do risco que corres, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos, e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem.
por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Antes, meus irmãos, de entrarmos aqui nessa questão 856, sobre a tela anterior, eu sugiro que leiam a questão 526 e seguintes do Livro dos Espíritos, que trata da ação dos espíritos, né, sobre nós, a intervenção dos espíritos para muitas das vezes evitar que nós possamos ter situações que nos tirem a saúde. A questão 526 já começa a falar sobre isso, né? Então é muito interessante. Sugiro que leiam essa questão 526 e as seguintes do Livro dos Espíritos. Agora, questão 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira, o que é lógico, né? Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Questão 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Respondem os espíritos. Muito a miúde, tem um homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, intuição, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. E temos aqui umas referências às questões 411 a 522 do Livro dos Espíritos. Essa resposta dos Espíritos à questão 857, que acabamos de ver, ela nos permite uma distinção entre os verbetes pressentimento e intuição. Pressentimento é a ação dos espíritos protetores que visa antecipar o conhecimento sobre possíveis ocorrências. É externo ao espírito, é exógeno. Desculpe. Intuição é a voz interna que nos antecipa o conhecimento de possíveis ocorrências. Né? É endógeno. Sobre essa questão da intuição, nós encontramos uma referência interessante na obra Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel ao nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. E está no capítulo 156, que é intitulado Intuição. E vejam como ele começa. Todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades neste sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui é essa primeira parte. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência. Ora, se é a consciência, você está falando do espírito, do ser pensante, pré-existente, sobrevivente ao corpo.
né? Então, a intuição ela está vinculada à nossa consciência, aquilo que nós nos recordamos do passado longínquo e que está bloqueado, né, em nosso perispírito. Ou seja, são aquelas lembranças que nós só iremos resgatá-las, né, quando desencarnarmos, quando estivermos na erraticidade, que volto a lembrar, que é o período que medeia uma encarnação e outra, onde o espírito não fica sem ação, muito pelo contrário, o espírito progride, né? Progredimos sem cessar. Ele é ajudado, ele estuda, ele trabalha, né? Ou seja, aprende sem cessar no plano espiritual. E quando ele volta ao plano espiritual, então lembranças do passado voltam também. As reminiscências, as recordações, até porque nossa jornada é milenar, né? Nós não somos espíritos de 100 anos, nós somos espíritos de milhares de anos de evolução. Então, a nossa intuição, muitas das vezes, são lampejos que atravessam bloqueios no nosso perispírito e nos permitem, né, antever, né, algo que está para acontecer. A intuição é nossa. O pressentimento nos é dado pelos espíritos amigos. Continuando, né? Questão 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende-se ela a sua libertação e espera. Então, novamente, nós podemos extrair desta tela que acabamos de ler, né, algumas informações, algumas conclusões, né, algumas análises, né, importantes. O homem, para os efeitos de análise desta questão, é o espírito encarnado. Também poderia ter sido redigido, ao invés de homem, o termo alma, pois alma é o espírito encarnado. Vejam a questão 134 do Livro dos Espíritos. Que é a alma? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos. Um espírito encarnado. Se há esta distinção, se esta resposta foi dada, melhor dizendo, é porque há esta distinção. Vem uma subpergunta. Que era a alma antes de se unir a um corpo? Respondem os espíritos. É espírito. Então, portanto, meus irmãos, muita atenção. Palavras diferentes carregam diferenças de conteúdo semântico. Ficou um pouco afastado aqui aqui vocês não estão conseguindo ler aqui, mas a continuação dessa frase é exatamente essa. Palavras diferentes carregam diferenças de conteúdo semântico. Então, obviamente, não foi à toa, né, que os espíritos quiseram fazer essa diferença. Né? Então, quando falamos de alma, estamos falando do espírito encarnado. Quando falamos de espírito, estamos falando do ser inteligente, pré-existente e sobrevivente ao corpo, que a ele, o corpo, volta inúmeras vezes, numa pluralidade incontável de existências. Questão 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Respondem os espíritos. São de ordinário coisas muito insignificantes, ou seja, os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida. De sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois
nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Sobre essa questão do auxílio, né, dos espíritos com relação aos acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, gostaria de ler também para vocês uma parte, né, de um capítulo daquele livro Caminho, Verdade e Vida, né, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, que é o capítulo 101, intitulado, na verdade, capítulo 100, desculpem, intitulado Auxílios do Invisível. No final, vamos pegar o último parágrafo, que é o que para mim está interessando nesse momento, do capítulo 100. Os auxílios do invisível são incontáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então temos, sim, muita ajuda do plano espiritual nestes acidentes que nos sobrevêm no curso da vida. Mas devemos procurar caminhar com nossas próprias pernas, com muita atenção, usando muito o nosso tirocínio, o nosso livre-arbítrio, para tentarmos acertar, nos dirigirmos corretamente no curso da vida. Uma subpergunta. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Questão 860. Pode um homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe a impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Os espíritos foram claríssimos, né? Não deixaram dúvidas com relação à importância do bem e como a alavanca do trabalho no bem, que segundo eles aqui, né, e nós já vimos isso inúmeras e inúmeras vezes, obviamente, né, se constitui no objetivo único da vida. Então, ou seja, essa alavanca, que é a prática do bem, ela nos permite superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Acontecimentos que poderiam ou deveriam verificar-se, como está na pergunta, né, podem inclusive deixar de ocorrer, ou até reciprocamente. Aquilo que não estava previsto acontecer, virá a acontecer. Desde que seja plenamente justificado, primeiro, pela coerência com a sequência da vida que foi escolhida pelo Espírito. E segundo, que ele esteja, na verdade, fazendo isso em decorrência
de objetivos ligados ao bem, à prática do bem, né? Que, conforme está bem ressaltado na resposta, se constitui o objetivo único da vida. Questão 861. Ao escolher sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que como homem teria de cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio, que é sempre a escolha entre duas ou mais opções possíveis. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Questão 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. Não é? Então, ou seja, isso não é uma fatalidade. Né? Essas pessoas que parecem perseguidas pelo mau gênio, que em todos os seus empreendimentos fracassam, não é fatalidade. Isso aí é uma decorrência das escolhas, né, que a pessoa fez, que aquele espírito fez antes de encarnar, do tipo de vida que gostaria de ter. Né? E muitas das vezes também em função das más escolhas que faz aqui, usando o seu livre-arbítrio. É como os espíritos colocaram logo no final da resposta. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. Então, obviamente, não terá sucesso. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações?
Respondem os espíritos. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio. Pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome, a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidades aquela opinião, como fazem alguns, em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Vocês vejam sempre o alerta que os espíritos nos fazem, a prudência. A prudência é sempre uma boa companheira. É sempre importante termos uma medida, uma régua de prudência para avaliar nossas ações. Questão 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo, alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Questão 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número de desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência de dor. Vejam também questões 525 e seguintes do Livro dos Espíritos. Questão 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. E, meus irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo da noite de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês todos. Espero ter contribuído para, pelo menos, criar algum desejo de leitura sobre o tema, de maior pesquisa. E lembrando sempre que não há
que fatalidade não há. O que há são consequências das nossas escolhas feitas antes de encarnarmos, ou então consequências das nossas decisões, das nossas falhas, mediante o uso do livre-arbítrio. Então, meus irmãos, peço a Deus que nos apoie, que nos sustente, que nos ampare, a Jesus, a nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, que a todos envolvam um manto de paz e de amor.